E nessa invasão, de fato, muitos povos bárbaros, godos, ostrogodos, visigodos, vândalos, foram também se convertendo, né? Foram tendo contato com a mensagem cristã e foram se convertendo. Isso após a reforma? Não, nesse período na queda do Império anterior. Romano. Eu tenho uma pergunta para o pastor sobre a questão, essa perseguição que os reformadores sofreram no início do momento ali da 1515, né? Ela foi causada por uma questão de apenas de divergências doutrinárias ou porque havia uma influência de poder, sabe, aquela liderança que quer castrar aquele outro que está fazendo sombra para ela? A Igreja Católica começou a perder a centralidade do poder. Será que houve esse fenômeno ou não? Eu diria que as duas coisas, não é? O interesse pelo poder e questões teológicas. Na verdade, a gente poderia até dizer que as questões teológicas, elas eram a justificativa para que não se perdesse o poder, não é? Porque se a igreja ela é a centralizadora, até mesmo a nível político, então, qualquer tipo de enfraquecimento, mesmo crítica teológica, isso faz com que a Igreja Católica Romana, com sua característica política, perdesse a força e deixasse de ser inquestionável. Não é? Eu diria que a questão teológica era mais uma justificativa que a Igreja Romana dava indo contra a heresia, não é? Do que propriamente qualquer outra coisa. Era uma justificativa. Eu acho Ela que tinha quase um poder razão... teocrático, né? Exatamente. Ela tinha quase um poder teocrático à época. Então, e isso eu acho também, né, que foi parte do porquê, é uma leitura que eu faço, parte do porquê o movimento da reforma também naquele período, nesse período que a gente está falando agora, já 1515, ele consegue progredir na Europa, porque naquele momento temos a igreja com uma força máxima dos governos, e os governos estão se sentindo suprimidos em seu poder pelo poderio da Igreja Católica, então eles começam a olhar naquele movimento de reforma uma possibilidade de verbalizar o seu poder perante a sociedade, diminuir o poder da igreja para que eles pudessem. Então, parece que eles olharam talvez para a reforma como alguém que pode equilibrar as forças do poder na Europa, né? E ali acabaram por... Tanto que desse movimento nós vamos começar a ter realmente algumas grandes regiões que vão se tornar regiões predominantemente protestantes, né? Sim, sim. E houve tentativas de reforma e todas elas foram suprimidas porque durante o período de Lutero, os dias de Lutero, convergiu vários fatores para que aquilo ali acontecesse. Por exemplo, durante o período de Lutero, a gente pode considerar como fator decisivo, mas não único, a conversão de Lutero. Isso é um elemento teológico importante que não deve ser desconsiderado. A outra coisa, a invenção da imprensa. Tá? Não existia imprensa na época dos valdenses, século XII. Né? Embora as convicções de Pedro Valdo fossem muito parecidas com as de Lutero. Mas na época de Lutero tinha, em que as teses de Lutero foram publicadas de forma rápida. Não é? Na época de Lutero, havia um espírito de nacionalismo alemão muito vívido na Alemanha. Tá? Por quê? Muitos dos impostos que eram recolhidos na Alemanha, tá? Por Roma, isso ajudava a beneficiar os espanhóis que eram inimigos dos alemães. Imagine, você recolher dinheiro... Porque a coroa espanhola era fiel ao papado. Era fiel ao papado. E o papado, muito recebia o imposto da Alemanha e passava para os espanhóis. Sustentar inimigos da Alemanha e deixava os alemães indignados. Né? Por isso, o quarto, podemos dizer assim, o quarto aspecto que favoreceu foi o próprio humanismo, a ideia de voltar às origens do conhecimento, como, por exemplo, voltar à filosofia antiga, né? O estudo de Aristóteles, voltar às línguas antigas, fora o latim, mas o hebraico, o próprio grego, claro, se vão voltar às línguas clássicas e vão voltar a estudar o grego, qual a principal literatura em grego que vão estudar? O Novo Testamento. Então aparece Lutero e ele faz a edição do Novo Testamento, coisa que já tinha acontecido através de um homem chamado Cardeal Ximenes, que era um católico lá na Espanha, tá? O chefe da igreja de Toledo já tinha feito um tipo de edição do Novo Testamento, grego, mas não somente do Novo Testamento, mas também em grego, hebraico, latim, né? Então já havia isso
O outro ponto é que outras circunstâncias, por exemplo, políticas, não impediram que Lutero fosse assassinado. Se havia um espírito nacionalista alemão contra Roma, então líderes políticos na Alemanha estavam envolvidos nisso e protegeram Lutero, inclusive quando ele volta da Dieta de Worms, aquele famoso, né, evento em que ele é escondido, né? Foi na Holanda isso? Não, foi na própria Alemanha, né? Na própria Alemanha. Ele volta da Dieta de Worms, é colocado ali é forjado tipo um sequestro de Lutero, como se ele tivesse sido morto, porque de fato ele seria morto, né? E ele é levado para o castelo, onde de lá ele vai traduzir o Novo Testamento, tudo isso. Quem que faz isso? Frederico, eleitor da Saxônia. Por quê? Porque era um dos príncipes alemães que favoreciam Lutero. Ou seja, se não tivessem todos esses fatores juntos, agregados, né, a plenitude dos tempos da reforma, né, não teria acontecido. Lutero ele teria sido morto novamente, como John Hus foi, porque John Hus passou por um tribunal de inquisição, tal como Lutero passou. Mas ele morreu, Lutero não.